Olá, minha gente! Hoje nós iremos falar sobre o véu. É uma doutrina, um costume, ainda é para hoje? O que estava acontecendo ali, gente? Por que Paulo orientou aquelas mulheres a usarem o véu? O que estava acontecendo? E o que os anjos têm a ver com isso? Vamos entender um pouquinho? Bem, esta orientação de Paulo está em sua carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando ele orienta as mulheres durante o culto a orarem e profetizarem, estarem com a cabeça coberta com o véu. E primeiro nós temos aqui um texto cujo entendimento é totalmente dependente do conhecimento da cultura, né? Do contexto cultural grego-romano. Então não tem como a gente entender esse texto sem entender o contexto, tá certo? Então, vamos entender o que significava o uso do véu no período grego-romano. Bem, o uso do véu significava honra matrimonial. Toda mulher, quando casada, usava o véu sobre a cabeça, indicando respeitabilidade, estado civil, classe social e fidelidade conjugal. Mostrava que ela estava sob a autoridade do pai ou do marido, tá certo? Então, toda mulher com a cobertura na cabeça mostrava que estava sob a autoridade do pai ou do marido. Então, uma mulher casada que abandonasse o uso do véu, ela estava desonrando o marido. Ele não era usado por prostitutas, nem servas, para vocês terem uma noção do contexto, né, do que significa o uso do véu. Então, as mulheres, quando casadas, elas usavam sobre a cabeça o véu. E o império, ele legislava sobre questões de vestimenta e comportamento público, tá? Então, aquelas mulheres de Corinto, o que estava acontecendo com aquelas irmãs? Pelo que nós notamos aqui, e através da exposição, né, de toda a carta, a gente vê que um dos problemas daqueles irmãos ali de Corinto era que eles tinham a sua escatologia adiantada, ou seja, eles queriam viver coisas que só lhes seria permitido viver no novo céu e na nova terra. E a gente vê isso ao longo da exposição da carta, quando existe essa ênfase exagerada no Espírito, nos dons do Espírito. No capítulo 7, nós vemos ali cônjuges, né, que não queriam ter coabitação sexual, queriam suplantar as questões de gêneros e viver como se não existisse mais homens e mulheres, e não queriam mais os maridos com as esposas com seus maridos ter relações sexuais, como se eles já vivessem em um corpo glorificado. E fica implícito ali no capítulo 7 que existia essa questão, né, de os casados estarem evitando relações sexuais em busca de uma espiritualidade maior, em busca de uma santidade maior, como se isso fosse se tornar mais santos, enfim. Então, um dos problemas, né, dessa igreja, que ela tinha vários problemas, era uma igreja bem problemática, e um dos problemas era essa questão que eles queriam suplantar essas diferenças de gênero, né? E aí Paulo escreve para eles para lembrá-los de uma doutrina, de um fundamento, de um princípio eterno, que é a submissão e a autoridade, tá? E dentro do contexto religioso, do contexto cristão, o evangelho, esse é um princípio fundamental, tá? Um princípio fundamental de submissão. E aqui Paulo lembra que o homem é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça do homem, assim como Deus também é o cabeça de Cristo, né? Dentro da economia da salvação, no que se refere a Jesus Cristo, quando homem, como homem, sendo sujeito ao Pai, aquele que, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, se tornando a forma de servo, encarnando e se esvaziando pela igreja, dando a sua vida pela igreja. E esse é um princípio eterno, submissão e autoridade. Lá em Efésios, Paulo manda a gente nos sujeitar uns aos outros. Essa é a lógica do reino, né? Isso é maravilhoso quando nós vivemos para o outro, como nos doamos, assim como Cristo se doou por nós. Então, esse era um dos motivos
dos problemas que estavam acontecendo ali. Então, eles estavam, já que não existe, né, essa questão de nós somos todos iguais diante de Deus, então não existe mais essa questão de gênero, vamos largar aqui as convenções sociais, vamos largar aqui os costumes, dizer a Deus e, né? E aí Paulo vai usar aqui uma retórica e dizer, se vocês querem viver, né, como se não existisse mais essas diferenças, então vocês, mulheres, rapem os cabelos. E lembrando que o cabelo naquela época era um símbolo de sensualidade, um símbolo de beleza, um símbolo de glória. A mulher era a glória do homem, né? E o cabelo era essa glória da mulher, glória, um símbolo de feminilidade. Então, e sensualidade. Então Paulo diz assim, se para vocês é desonroso cortar o cabelo, por quê? Porque, para vocês terem uma noção, quando uma mulher cometia adultério, uma das penalidades era cortar o cabelo. Expondo essa mulher a uma humilhação pública, tá? Mostrando que ela foi infiel, que ela era uma adúltera. Então, cortava-se o cabelo dessa mulher e expunha ela em uma situação de humilhação. E aí, a retórica de Paulo se para vocês é vergonhoso, é desonroso cortar o cabelo, se vocês não querem ser confundidas com uma prostituta, porque as prostitutas não usavam véu, então, vocês não querem ser confundidos com a prostituta ou com a adúltera, então, que vocês rapem o cabelo também, já que não querem usar o véu. Porque está sendo a mesma coisa, vocês estão desonrando o marido de vocês estão desonrando a vocês mesmas. E aqui ele chama essa atenção. E aí no verso 10 ele diz, portanto, a mulher deve ter autoridade na cabeça por causa dos anjos. E aqui, gente, a palavra grega é exousia. Eu não sei falar grego, tá? Eu acho que é isso. Que é literalmente a mulher deve ter autoridade sobre a cabeça. Em que a palavra autoridade se refere a um véu ou a uma cobertura na cabeça, que é um símbolo de autoridade, tá? Então, isso provavelmente significa, no contexto da igreja de Corinto, que a esposa deveria cobrir a cabeça como um sinal que está sob a autoridade do seu marido. Eu estou lendo o comentário da minha Bíblia. Então, ela devia mostrar, né, que ela estava sob a autoridade do seu marido, ao orar e profetizar. E aqui ele diz, por causa dos anjos, ou seja, se vocês dizem que os anjos estão no culto de vocês, e se de fato, e eu acredito e creio, que de fato aqui são seres espirituais, que Paulo está se referindo, então se seres espirituais estão no culto de vocês, assistindo o culto de vocês, é mais um motivo para que haja decoro, é mais um motivo para que haja ordem. E aí Paulo lembra eles de que o fato dos anjos estarem presentes é só mais um motivo a mais para que haja decoro, certo? E ele diz, todavia no Senhor, nem mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Ele está falando sobre a autoridade, que é uma autoridade do marido sobre a esposa, uma autoridade sacrificial, assim como a de Cristo sobre a igreja. E a mulher tem que estar sujeita, assim como a igreja é sujeita a Cristo, a mulher deve estar sujeita ao marido, mas que em Cristo nós somos, em essência, somos iguais, temos o mesmo valor diante de Deus. E eu gostaria de ler um comentário de Andy Nazelli no livro de Iago, Igrejas que Calam Mulheres, que ele cita essa citação, e eu gostaria de ler para vocês, que diz assim, abre aspas, o relacionamento marido e mulher deve refletir o relacionamento pai-filho, Deus pai, Deus filho, com referência à autoridade e submissão. Deus, o Filho, submete-se a Deus, o Pai, embora ainda seja igual em essência e valor. O filho não é inferior só porque se submete ao pai. Da mesma forma, uma esposa que se submete ao marido ainda é igual em essência e valor. Uma esposa não é inferior só porque se submete ao marido. Fecha aspas. Aqui, eu acho que já é bem explicativo essa citação. Não preciso me delongar mais. Então, o que Paulo, ele está preocupado com o que aqui? Ele está preocupado com o símbolo, com o objeto? Não. Ele está preocupado com aquilo para o qual o símbolo aponta.
Paulo não está preocupado com o objeto, mas com aquilo para o qual o símbolo aponta. E aí vem a pergunta: nesta era, nesse tempo e lugar, qual símbolo se aproxima mais do uso do véu aqui? Qual símbolo se aproxima mais? Aliança de casamento. Qual símbolo você olhando para uma mulher hoje, que você consegue ver que ela é casada, que é uma mulher de respeito? A aliança de casamento. Então, aqui no Ocidente. Então, Paulo está preocupado com aquilo para o qual o símbolo aponta, tá? Para uma realidade, para um princípio eterno de autoridade e submissão. E aí, no verso 16, ele diz que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Que costume é esse? O costume de suplantar ali, de eliminar as diferenças de gênero, tá? E ele diz, nós não temos esse costume. Dito isto, vem a pergunta, tá, Niele, mas é errado usar o véu? Não necessariamente. Quando você entende o significado, não é errado. Mas quando é usado como um meio intercessório, um objeto para ser usado para falar com Deus, é um objeto que me liga a Deus ou que mostra que eu sou santa, ou para mostrar um tipo de espiritualidade maior, de santidade maior, aí sim, o seu uso se torna pecaminoso, tá? O nosso único intercessor entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Paulo disse lá na carta dele a Timóteo, o único intercessor entre Deus e os homens é Cristo Jesus, não um objeto. E aí vai para o campo de idolatria, que é muito perigoso, pecaminoso. Então, o seu uso precisa ser entendido, tá? Só existem muitas denominações hoje em dia que usam o véu, e aí precisa desse entendimento. Por que nós usamos o véu? Porque é um costume, é obrigado? Porque é obrigado, entende? Não é, primeiro que não é para ser obrigado, tá? O véu não indica santidade, não indica uma espiritualidade maior, e não é um meio intercessório, tá? Eu conheço pessoas que não oram sem o véu. Então aí se torna perigoso o seu uso. Dito isto, fica a lição, né? A lição é de submissão e autoridade. Nós devemos nos submeter uns aos outros, as esposas ser submissas a seus maridos, e aqui submissão não é tema para esse vídeo agora, mas submissão não é nesse entendimento que nós temos aqui no Ocidente, né? Dentro dessa visão feminista distorcida. A submissão bíblica é linda, tá? E não é da forma como nós entendemos, mas como eu falei, isso não é assunto para este vídeo. E a autoridade aqui não é uma autoridade déspota, uma autoridade tirana, tá? É uma autoridade de sacrifício, uma autoridade de responsabilidade, cuidado, assim como a de Cristo sobre a igreja, tá bom? Por quê? Porque como a gente percebe isso, né? Paulo ele faz questão de trazer isso no verso 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, essa realidade, que ela possa fazer parte do nosso dia a dia, que a gente possa, de fato, nos submetermos a Cristo, nos submetermos aos nossos maridos, tá? Enfim, é óbvio que aqui também existe a submissão. A mulher, ela não deve submissão. Eita, chutei a câmera. A mulher não deve submissão a todos os homens, tá, gente? Aqui é um contexto matrimonial, estamos falando de marido e mulher, que Paulo está falando sobre um problema matrimonial, marido e mulher, tá? Então, dito isso, espero que vocês tenham entendido e que seja edificante para vocês. Que a palavra de Deus possa ser nosso guia, nossa regra de fé e prática para a gente viver para a glória do seu nome, para que a gente possa compreender o que Deus está nos dizendo. Então, o uso do véu não é uma doutrina, mas o princípio, o ensino por trás, sim, é uma doutrina, é um princípio eterno, tá? Que é submissão e autoridade. Então é isso, que Deus abençoe vocês e tenham um bom dia. Tchau!